E aí, família tricolor, muito bom dia, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos, amigas, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje quero fazer uma enquete com você aqui, que você dê a sua opinião sobre o Nicão. O Nicão, só vou dar uma manchete, depois a gente dá mais informações. O Nicão ficou fora de 40% dos jogos do São Paulo nessa temporada, desde que ele chegou, né? Queria muito saber a sua opinião. Vou falar os motivos das contusões, das lesões, mas quero saber muito a sua opinião sobre o desempenho do Nicão. O que você está achando de tudo isso, dessa atuação dele, já vou falar disso, tá? No vídeo de ontem à noite, a gente falou sobre a revolta do São Paulo com a linha torta do VAR. E aí, muita gente comentou falando que o VAR era uma esculhambação, que a linha do campo era torta. Bom, eu acho que a gente já está cansado de discutir arbitragem aqui e a gente vai ter que se acostumar com o desenho. É problemático você se acostumar com tantos erros assim, né? E não é só, eu já falei aqui várias vezes, não é só contra o São Paulo também, não. O Corinthians é prejudicado, o Flamengo é prejudicado, o Palmeiras é prejudicado, que a arbitragem é muito ruim. E ainda se junta falta de poder de bastidor, que a grande maioria das pessoas entendeu que é poder de bastidor, né? Que não é ser beneficiado, não é de esquema, não é nada disso. E junta com isso, o São Paulo vai ser mais prejudicado do que a gente está acostumado a ver. O poder de bastidor, por exemplo, vou dar só um exemplo de poder de bastidor. Vai jogar São Paulo e Flamengo no Maracanã. A comissão de arbitragem coloca um árbitro experiente para apitar, não coloca um juvenil, um cara que não tem experiência. Isso é poder de bastidores, entendeu? Vamos respeitar as instituições, vamos colocar um árbitro que está começando, vamos colocar um trio de arbitragem experiente, vamos colocar um cara no VAR experiente, porque afinal de contas se trata de São Paulo, se trata de Flamengo. E isso é poder de bastidores, isso é respeito com a instituição. Não tem nada a ver com benefício, não, porque aquele lance duvidoso vai ajudar, não tem nada disso. É respeito pela instituição. E o São Paulo sempre teve isso e nunca precisou de favorecimento de arbitragem para conquistar título, para ter o sucesso que teve, para conquistar o que conquistou. O São Paulo nunca precisou de ajuda de arbitragem, nunca. Sempre a gente conseguiu os títulos dentro de campo, mas tinha um poder de bastidor muito forte. Já vou falar para vocês sobre a agenda do time, que treina e viaja hoje para Florianópolis, os desfalques e tudo mais, mas antes aquele recadinho do Guga, se você quiser fazer uma renda extra. Confere aí o recado do Guga. O salário mínimo aumentou. Mas de que adianta aumentar o salário mínimo e você ir no mercado com R$1.000 você não consegue fazer uma compra decente? Você vai no posto de gasolina, dá um absurdo o valor. E se você, por exemplo, depende somente de uma fonte de renda, você precisa urgente a ter uma renda extra. E tem uma nova profissão que está ajudando milhares de pessoas a ter uma nova renda extra. Olha só o resultado dessa galera. E para ajudar o pessoal desse canal, o que eu tô fazendo? Eu tô liberando apenas 200 vagas para eu entregar uma aula gratuita para você lá no meu WhatsApp. Faz o seguinte, me chama aqui, vai estar o meu WhatsApp aqui abaixo, o link. Clica nesse link, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato, que eu só vou atender quem salvar o meu contato, que eu vou te entregar essa aula gratuita, te explicando como que você pode começar nessa nova profissão que está ajudando milhares de pessoas. Você entendeu como é que funciona então, né? Você salva o WhatsApp do Google, vai estar no primeiro link da descrição, você salva o WhatsApp, ele vai te dar essa aula e aí se você conversa com ele, ele vai te explicar direitinho como você pode ter uma renda extra. Está no primeiro link da descrição do vídeo, tá? O WhatsApp dele. Deixa eu falar para você rapidamente. À noite, no vídeo da noite, a gente fala faz o pré-jogo direitinho, escalações do Avaí, desfalques, quem o São Paulo pode colocar, quem o Rogério Ceni pode colocar em campo, arbitragem. A gente dá mais detalhes, faz mais o pré-jogo. Só vou passar para você a agenda. Estava programado agora de manhã um treino e a viagem à tarde para Florianópolis. Aí o São Paulo joga amanhã, né, sábado, 7 da noite, lá na Ressacada contra o Avaí. No domingo, tá marcada só a volta dos jogadores, eles chegam em São Paulo e tem folga. Então, essa é a programação. À noite a gente fala mais sobre o pré-jogo, passa mais as informações para você de times, escalações e tudo mais, tá? Nesse final de semana também tem a gente falou da entrevista do Júlio Casares no programa Grande Círculo da Sport TV, e nesse final de semana, no programa Bola da Vez da ESPN, o convidado é o Rafinha. Então eles divulgaram alguns trechos, né, do que o Rafinha falou, trechos não, do que o Rafinha falou nas entrevistas, e ele falou, o Rafinha é um dos líderes do elenco, né, para mim a principal contratação da temporada. A gente vai falar do Nicão, mas para mim o Rafinha é a principal contratação da temporada, não só pelo futebol que ele apresenta, pela entrega, pela liderança, por tudo. Eu acho que o Rafinha é um cara que não gosta de perder, um cara que é vitorioso, um cara que tem um currículo enorme e para mim se identificou rapidamente com o São Paulo, se identificou rapidamente com a torcida do São Paulo, é um líder para a molecada. Para mim, o Rafinha, em pouco tempo, já fez o triplo do que o vovô olímpico fez em toda a trajetória dele
vestindo a camisa do São Paulo. Lembrando que na hora mais importante o vovô Lincoln foi jogar a Olimpíada, porque era o sonho dele, brincar com a criançada, e o Rafinha tá aqui, dando a cara a tapa, e ele falou sobre chances de título, porque para nós, gente, o que interessa é chance de título. Aliás, muitos de vocês concordaram comigo no vídeo de ontem, que eu falei sobre volta por cima, quem é que deu volta por cima, e todo mundo falou, a grande maioria, ninguém deu volta por cima coisa nenhuma. Talvez o Caleri, porque o nosso melhor jogador, ele é artilheiro do time do campeonato. O resto tá devendo, tem que ser campeão, ou da Sul-Americana, ou Copa do Brasil. Aí vai dar volta por cima. Todo mundo, a grande maioria que eu vi dos comentários, o pessoal concordou comigo. Não deram a volta por cima coisa nenhuma. Depois daqueles 4 tapas na cara que a gente levou no Allianz Parque, vai demorar muito para esses jogadores do São Paulo darem a volta por cima. E aí, como o que nos interessa é título, o Rafinha falou sobre a Sul-Americana. Falou que dá para sonhar, sim. Dá para sonhar, que ele está confiante no título na Sul-Americana, não tá vendendo, ele fez questão de dizer que ele não está vendendo ilusão para o torcedor. Já o Campeonato Brasileiro, ele falou, já foi mais cauteloso, né? Ele disse que é preciso ter cautela, disse que tem que ser realista, que são muitos pontos. Então, pelo que deu para entender, eu acho que o Rafinha foi bem sincero, só nessas 2 respostas, deixando muito claro que para título brasileiro ele vê, como a gente vê também, né, gente? A gente que é realista sabe, é muito difícil você conquistar o título brasileiro, porque tem times muito acima do São Paulo, em termos de elenco, de qualidade, de grana, alguns times estão muito acima do São Paulo. Eu acho que classificar para a Libertadores é um sonho possível, vivendo a nossa nova realidade, mas como o próprio Rafinha disse, dá para sonhar sim com o título da Sul-Americana. Quero saber a sua opinião. Eu vejo muita gente acha que de brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, teoricamente a Sul-Americana é mais fácil, mas eu sinceramente, só na teoria, né, porque na minha opinião não tem título fácil, até porque você pega a Copa do Brasil, você pega 2 times, você consegue fazer resultados bons no primeiro jogo das oitavas e depois no primeiro jogo das quartas, você consegue, e aí vai chegando, vai ganhando moral, e na Sul-Americana é a mesma coisa. No Campeonato Brasileiro eu sinceramente acho difícil até chegar entre os times que vão para a Libertadores, mas quero saber a sua opinião, se você concorda com o Rafinha. Sobre o Nicão, gente, uma das principais contratações do São Paulo na temporada, né? Chegou, o São Paulo vai gastar não sei quantos milhões, como acho que 32 milhões de salário, de uns cambal com o Nicão, camisa 10, chegou. Eu lembro que ele foi contratado meio de surpresa, né? Chegou meio de surpresa, assim, ninguém estava muito esperando. Uma grande esperança e tal. Aí, janeiro e fevereiro, o Nicão não joga, porque no Atlético Paranaense ele ficou 7 anos, só treinava depois, porque não treinava em janeiro e fevereiro, porque o Atlético Paranaense joga o Campeonato Estadual com sub-20, sub-23, beleza. Aí logo no começo do ano, apesar dessa dificuldade, ele testou positivo. Aí ficou fora 15 dias, perdeu partidas perdeu os clássicos contra Palmeiras e Santos, isso em janeiro. Aí depois, no final de abril, ele teve a primeira lesão do tornozelo. Ficou fora das partidas contra o Jorge Wilstermann, o Santos, o Everton, Fortaleza e Juventude. Aí depois ele jogou contra o Jorge Wilstermann, 4 dias depois voltou a sentir o tornozelo. Não vai ficar, não deve ser relacionado, não deve nem viajar para Florianópolis, e não deve nem ser relacionado, existe a expectativa que ele volte na quinta-feira contra o Curitiba, mesmo assim não é garantido. Dos 34 jogos do São Paulo na temporada 2022, ele teve em campo só em 20. Só em 20 jogos ele jogou. E, geralmente entrando no segundo tempo, foi pouquíssimas vezes titular. Perdeu as últimas 3 partidas contra Corinthians, Ayacucho e Ceará, vai para a 4ª partida, e já perdeu todo 40% dos jogos. E só lembrando, não sei se você se lembra, o Nicão deu uma entrevista e falou que ele não tem problema físico, que a adaptação lá de janeiro e fevereiro, mas ele treina, os nutricionistas, os médicos, falam que ele é um dos melhores que desempenhos físicos do São Paulo, mas tem tido problema de contusão. A minha pergunta que eu faço para você é o seguinte: Nicão é o novo Pablo? Não, acho que não, né? Não é possível, não é impossível que seja nenhum jogador é o novo Pablo. É um Micão? Ou você acha que é uma questão de adaptação, que ele ainda está se adaptando, que ele está sofrendo mesmo com essas lesões? Porque o cara leva uma pancada do tornozelo, não é culpa dele, né, gente? Aí cai naquele triângulo das bermudas para recuperar. Mas que não melhorou 100% ainda não, né? A gente está vendo aí. Mas você acha que a torcida tem que ter mais paciência? É que também pedir paciência para a torcida do São Paulo é meio, né? É um abuso, né? Não é abuso de você pedir paciência. Mas eu quero saber a sua opinião. Eu tô decepcionado com o Nicão. Não com o Nicão, mas com o desempenho dele, com essas contusões aí. A maior contratação do São Paulo. O camisa 10 do seu time, de 34 jogos, joga 20, perde 40% dos jogos, não tem como eu estar feliz.
Torço por uma sequência, para mim ainda não me convenceu. Tem um gol no campeonato só, nesse jogo, inclusive contra o Jorge Wilson, que ele teve a ajuda do zagueiro, que a bola para fora desviou no zagueiro. Para mim, o desempenho dele continua sendo uma decepção. Não quero acreditar que ele vai ser o novo Pablo, não quero acreditar que ele seja um micão. Só que assim, a minha paciência, vocês conhecem, não é muito, eu não tenho muita paciência. Tem que recuperar e fazer gol e jogar com vontade, porque no São Paulo é assim, o São Paulo não é igual ao Atlético Paranaense, que tem estabilidade, a pressão é menor, o time está toda hora disputando título, ganhando o campeonato. Do São Paulo a pressão é diferente. Eu acho que o Nicão já percebeu isso. Mas é só a minha opinião, quero saber a sua. Antes de falar do Brenner, que surgiu aí esse buchicho do Brenner, 1xBet, primeiro comentário fixado, clica, usa o código promocional Barulho, tudo que você apostar, você ganha em dobro. A gente... vamos apostar em Campeonato Brasileiro, os outros jogos, no São Paulo já sabe que eu não aposto. Surgiram aí rumores, buchichos, que o São Paulo estaria interessado novamente em repatriar o Brenner do Cincinnati, que o Brenner estaria infeliz nos Estados Unidos e queria voltar para o Brasil e tal. O que eu apurei, desculpa, foi o seguinte, só uma tossida hoje. O que eu apurei foi o seguinte, o Cincinnati pode até liberar ele para o Brasil, desde que o time interessado pague os 600k que ele ganha por mês lá. Então já inviabiliza em qualquer situação do São Paulo. Mas o Ceni também não teria interesse. O Ceni quer um outro tipo de jogador, não quer um jogador como o Brenner. Eu acho que também já tem, jogador parecido com o Brenner também já tem. Ainda mais para pagar 600 mil reais por mês. E aí existe a possibilidade do Brenner ir para o Inter de Porto Alegre. Também o Inter tá pagando salário, os caras estão indo treinar. Então a situação do Brenner é complicada, ele está infeliz, quer dizer, queria estar eu numa situação complicada, ganhando 600 mil por mês, morando nos Estados Unidos. Mas no São Paulo eu não acredito em contratação do Brenner, nem nessa próxima janela de transferência, tá? Volto 8 da noite com o pré-jogo. Se inscreva no canal, deixe seu like, que eu sempre esqueço de pedir no começo do vídeo. Momento Maguila, um abraço para Silvia Regina de Souza e para o marido Josias, do Rio de Janeiro. Tem pouca gente do Rio, né? Marcos Magalhães, governador Valadares, e para o Sérgio Eleutério da Cruz, que é lá de Recife. Gente, fiquem com Deus, eu volto às 8 da noite. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tô segurando a tosse. Forte abraço, tchau.